boa tarde, 1h, 1 minuto, pela sua TV Vila Imperial, o nosso programa Vitrine, hoje ao vivo, e nós queremos agradecer os e-mails, né, os contatos que as pessoas estão fazendo, as pessoas estão assistindo o nosso programa, e informar que hoje você assiste ao vivo, mas nós também temos a reprise desse programa durante a semana, às quintas-feiras, às 6h30 da tarde, às segundas, às 10h20 da noite, e aos sábados, às 14 horas. E agora, para nós começarmos a nossa tarde, né, ninguém melhor para falar, vamos falar sobre a cultura germânica, vamos falar sobre um clube tradicional na nossa cidade, que é o Clube 29 de Junho, e ninguém melhor do que a diretora de cultura e artística do Clube 29 de Junho, Neise Lioy. Obrigada pela sua presença aqui. Eu que agradeço a oportunidade, cada vez que eu posso, que eu tenho a oportunidade de falar da cultura, não vou dizer a mais importante, não é isso, mas a primeira de nossa cidade, é sempre com grande prazer que eu faço. Nossa, nós já estávamos aqui, a Neise chegou um pouquinho mais cedo, antes de começar o nosso programa, e nós estávamos aqui, eu estava assim, embevecida com a história, né, o acervo que ela tem para relatar em relação ao Clube 29 de Junho. Primeiro, acho que é uma curiosidade de muitos, né? 29 de junho, essa data é uma data especial, por quê? Bem, porque foi em 29 de junho de 1845 que chegou na tarde desse dia 29 de junho a primeira das 13 levas de colonos que vieram colonizar, povoar nossa Petrópolis. Tá. E o Clube 29 de Junho tem quantos anos? Ele vai fazer agora em junho, dia 29, não tem que o junho está chegando aí, vai fazer 52 anos. E esses 52 anos, conta um pouquinho da história, o motivo, o que fez com que esse clube fosse constituído aqui na cidade de Petrópolis? Bem, corria o ano de 1959 e um grupo aqui de descendentes dos colonos germânicos foram a Juiz de Fora, que Juiz de Fora também tem uma tradição germânica, também tiveram uma colonização germânica, e eles foram a uma festa lá. Alugaram um ônibus e na ida e na volta, naquela conversa que a gente sempre faz muito animada dentro dos ônibus, veio a ideia, vamos fundar um clube germânico em Petrópolis. E assim, bem chegar aqui, deram início aos trâmites legais e que nome vamos dar? Clube 29 de Junho, porque é a data da chegada da primeira leva. E assim aconteceu. E transcorreram-se já, isso em 59, já em 61 ele já participava ativamente, não só do aniversário da cidade, como também comemorando a chegada dos colonos, né? E foi assim, o primeiro grupo de danças folclóricas, não com o nome de grupo de danças folclóricas, mas era um grupo constituído de 12 casais, quase todos de sobrenomes germânicos, os que tinham sobrenome portugueses, mas tinham sangue germânico, isso acontece, né? E eles já em 1961 já apresentaram-se pela primeira vez, não com os trajes que os nossos grupos usam hoje, mas aquele traje, aquela roupa antiga, que tirou da fotografia do baú, aquela saia antiga da vovó, que ainda estava guardada lá no canto, né? E eles assim se apresentaram. E a partir daí, então, desde 59, 60, sempre tiveram esses grupos se apresentando, dança em todos os aniversários do clube, em festas que eles programavam, como as valsas de antigamente, os almoços, os chás, os cafés coloniais. E também o Clube 29 de Junho não ficou só, naquele seu início, só na dança. Ele tinha também um grupo de coralistas. Então ele tinha um coral muito bom que também se apresentava. Então, quando você fala entre o clube, o lema do clube é história e tradição, porque não se faz só dança. História e tradição não é só dança, é também dança. Mas a culinária sempre foi um ponto muito importante também. Se dá muito valor à culinária, ao artesanato, às histórias, o reverenciamento daqueles que, se hoje Petrópolis é como é, grande parte se deve àqueles primeiros colonos que aqui chegaram, né? Como é que... Vamos voltar um pouquinho, a senhora falou da questão assim, né? Pegaram do baú a roupa antiga da avó, e aí o grupo se constituiu, depois do Clube 29 de Junho, se constituiu o grupo de dança folclórica. Não era, chamava-se grupo de danças antigas. Grupo de danças antigas, né? E aí, como foi assim, porque na verdade já eram descendentes germânicos. Né? Como é que ficou essa questão da tradição, do resgate das danças? Porque me parece que essas danças elas são apresentadas na íntegra, quer dizer, existe toda uma história, uma representação, né, das atividades dos colonos, diríamos assim, né, dos colonos germânicos. E como é que foi feito esse trabalho, esse resgate desses 12 casais? Como é que a senhora... Não, dos casais, eles foram baseados mesmo nas próprias lembranças. Nas lembranças. Porque não podemos esquecer que desde os primórdios, o acordeon é um instrumento
muito característico do folclore germânico. Que passava de pai para filho. Para filho. Então é aquela tradição oral que vem, e eles naturalmente sabiam aquelas primeiras coreografias, que inclusive eram bem simples, né? Muito diferente do que acontece nos dias de hoje. Mas então ela nasceu assim simples, e inclusive tem 2 ou 3 ou 4 coreografias que eram apresentadas em 1961 que ainda são dançadas hoje. Daquela, já quer dizer, na íntegra, na né? íntegra, exatamente. Resgatou traz estão e faz aqui. essa apresentação. Agora, depois esse grupo que já era constituído na época de pessoas quarentonas, imagina, 50 e tantos anos depois, muitos já não estão aqui. E as coisas também se dissolvem, né? Não tem muita explicação, né? De repente, morre um, morre outro, vai aquele falta de interesse, vai as coisas... Acaba, você nem sabe o porquê que acabou. Por falta até mesmo de um registro, né? Ou fotográfico, ou de um registro das ou então a continuidade, porque criar é muito fácil, manter é que são muito difícil. Qualquer coisa que você tem que manter é difícil. Mas aí o clube sempre fez muita festa, muito baile, sempre mantendo muito a tradição. Até que chegou o ano de 1982, quando então resolveram fazer um festival germânico. Por acaso, coincidentemente, em 82 também, tem também lá em Blumenau uma tremenda enchente que acaba com Blumenau. Lá eles criam a Oktoberfest, com uma característica totalmente diferente da Bauernfest de Petrópolis, porque a Oktoberfest de Blumenau foi criada para tirar uma cidade que estava destruída. Então, vamos levantar a cidade, precisamos de fundos, porque sem isso, né, é a mola, coincidentemente, né? O Coincidentemente, é o que a gente, de uma certa forma, está vivendo aqui. Agora, aqui não, aqui a Bauernfest não nasceu por esse motivo. A Bauernfest nasceu para resgatar uma tradição. Lá se resgatou uma tradição, mas juntando a uma comercialização. Nós não. As primeiras Bauernfest, como até hoje, nós, no Clube 29 de Junho, não oferem 1 centavo de lucro, porque nós não temos fins lucrativos. Os grupos folclóricos que também nasceram depois da primeira Bauernfest, tampouco têm fins lucrativos. Não temos ajuda governamental. Então, sempre é bom se dizer que aqueles primeiros festivais germânicos que aconteceram na década de 1980 eram barracas emprestadas da comunidade luterana, eram 3 ou 4 barracas entregues a entidades de caridade benemerente que exploravam em benefício das suas obras sociais. Tradicionalmente, aonde aconteceu a primeira Bauern? Sempre no Palácio de Cristal. Palácio de Cristal. É por tradição, por cultura, porque era no Palácio de Cristal que desde os primórdios, dos primeiros dias de Petrópolis, de 45, apesar de que Petrópolis teve 43, mas 45 quando os colonos se reuniam aos domingos para festejar um batizado, para contar as glórias, as conquistas ou os fracassos da semana. Então, tudo acontecia no Palácio de Cristal. Então, quer dizer, os próprios colonos germânicos já se encontravam, confraternizavam naquele espaço. Por isso, tem uma razão de ser. Tem uma razão de ser. Tanto que, de vez em quando, tem alguém diz, vamos fazer a Bauernfest em outro lugar. Eu digo, gente, a festa é cultural. Quer dizer, o resgate da tradição é importante para que se aconteça sempre no mesmo lugar. E muita gente reclama, às vezes, do trânsito. Eu digo, meu Deus do céu, isso é uma falta de amor. Porque eu conheço muito bem a Alemanha, trabalhei por lá, passando por lá mensalmente durante quase 30 anos. Depois que eu parei de trabalhar, fui lá 5 ou 6 vezes, apenas para visitar os locais, as vilas e aldeias, cidades de origem dos colonos petropolitanos. Eu conheço todas as cidades e todas as aldeias de todos os que dali vieram. Fui lá com meu marido, que nunca tinha ido à Europa, coitado, da primeira vez que ele foi para o interior visitar cada aldeia. Aquela aldeia que quando você chega assim, Willkommen, quando você acabou de dizer assim, ó, Fidenzen, quer dizer, era uma rua ali. Rua só. Tem tudo fotografado, tanto que eu fiz diversas exposições de fotografias sobre cada vila e cada cidade. Umas não tem história, porque não tem mesmo. E pesquisei muito, vendo de famílias, procurando nos cemitérios o que tinha, você encontra muita coisa lá. E há muito interesse deles em fazer esse intercâmbio. E eu já tem uns 5 ou 6 anos que eu venho falando com vereadores individualmente, não uma atitude concreta, de que nós precisaríamos ter uma cidade irmã, uma cidade gêmea. Eu digo, gente, uma vez até disse, vamos fazer com Múnich, Frankfurt. Eu digo, não, gente, pelo amor de Deus, vamos fazer com cidades que têm algo a ver conosco. Com as famílias que aqui exatamente, estão. Lá tem Bingen, nós temos o nosso quarteirão, lá tem Gelheim, nós temos o nosso quarteirão, aqui nós Nada mais coerente. Nada mais coerente. Aqui nós temos a Ciméria, mas lá tem Zimmern. Aqui nós temos Castellânia, lá nós temos Castelão. Então há todo o entrosamento com isso. Mas é difícil, porque o 29 não tem poder para isso.
E, sabe, quando no poder público, apesar de que eu passando, não importa o governo, eu não tenho, me dou muito bem com isso, conheci então espetacularmente, eu nunca tive problemas, mas nunca houve assim, a gente sabe que isso aí depende do investimento maior, né? Nunca tem dinheiro para um investimento, uma visita lá, ou convidar o prefeito para vir aqui. Apesar com todo bom relacionamento. Fica aí esse apelo para fazer essa integração. Pois é. Voltando à questão da tradição e da história. Né? A senhora, antes de nós iniciarmos, estava informando que as danças, o aspecto a parte coreografada, ou seja, a invenção, a criatividade, a integração de alguns passos pelos grupos que aqui estão, isso só é permitido em 2 momentos das apresentações. É interessante que as pessoas saibam em que momentos são esses. Todas as coreografias apresentadas, elas têm uma história. E elas retratam momentos de uma vida cotidiana. Ela pode retratar o corte da lenha na floresta, ela pode retratar a festa de quando os pescadores chegavam na praia depois de longos meses no mar, ela pode retratar a colheita do vinho, então ela pode retratar as cenas do cotidiano. Mas, e todos os grupos folclóricos, 29, todos os demais que existem aqui, todos têm uma coreografia que chamam a música de entrada e a música de saída. Geralmente são sempre... Marcha se adapta melhor a isso, mas não necessariamente tem que ser marcha. Então eles pegam essa marcha, conhecida, geralmente uma melodia bem agradável aos olhos, bem animada, né? E então o coreógrafo do grupo, o coordenador do grupo, monta uma coreografia adequada àquela... Para a entrada e para a saída. E para saída são diferentes, inclusive. Tem uma música de entrada e uma música de saída. Por exemplo, nós temos aqui um grupo que a música dele, a música-chave deles é a Rosamundo, que para nós, desde o meu tempo de criança, eu estou com 75 anos, eu com 5, 6 anos dançava barril de chope. Mas que barril de chope é uma tradição que não tem nada a ver com Rosamundo. É uma música alemã que foi integrada ao carnaval há mais de 60 anos. Então, essa às vezes tem um pouco dessas perdas, né? É importante fazer por exemplo, quando eu dançava, né, a minha coreografia de entrada era Radetzky March. A Radetzky March foi composta por Strauss, em homenagem a uma vitória austríaca que foi chefiada pelo general Radetzky. E a Radetzky Marcha, na Áustria, é aquela dança que mais fala, apesar que toca fundo, é aquela música que enche de brio, faz vibrar os corações dos austríacos, é a Radetzky Marcha, porque ela empolga, ela cresce. Então, ela eleva. Então, quando você dá uma entrada com aquela música, ela é impactante. Então... Agora, voltando à questão das vestimentas, nós estávamos falando das vestimentas. Nós temos algumas imagens que seria interessante se fosse passando, porque os grupos, quer dizer, a partir do Clube 29 de Junho, o grupo de danças germânicas do 29 de Junho, gerou outros grupos. Nós temos 9 grupos na cidade. 9 grupos. Como, por exemplo, como evoluiu? Houve um trabalho de pesquisa para a constituição dessas vestimentas, chama-se vestimentas, trajes. Trachten em alemão. Trachten em alemão. Como é que foi esse trabalho de pesquisa? Cada grupo faz o seu trabalho de pesquisa e escolhe nós temos livros impressos, muita coisa, uma bibliografia bastante grande sobre trajes. E o grupo escolhe, geralmente a diretoria do grupo escolhe aquele que ele acha que lhe agrada mais, né? Esse traje está relacionado a uma região? A uma região ou a uma cidade. Interessante. Não é de um estado. Um estado não, porque o estado é muito dentro da Alemanha, o estado é muito variado. Entendi. O que se usa aqui pode não usar ali. Então, tem ligeiras variações. Então, nós temos grupos com os trajes diversos, grupos que têm 4 categorias, que têm um traje de cada região. E muitas vezes é usado trajes austríacos também. Essa é a dança das bandeiras. Essa é a dança das bandeiras. Esse é o grupo. Isso aqui, no caso, era o 29 de junho, na época em que era dentro do projeto Amigos da Escola São Judas Tadeu da Mosela. Hoje está separado o grupo adulto, que já não são mais essas meninas, já estão moças, né? Elas constituíram o Trier Volkstanz Group, que está ligado da escola desses 9 grupos que hoje pertencem. E o infantil volta para o 29 de junho, as crianças pequenas. Vamos voltar então aqui. Nise, como são as rotinas, né, das pessoas que participam? Quer dizer, não é apenas um grupo de dança, mas também existem outras atividades. Como é que é rapidamente a rotina do grupo, do clube? Olha, hoje já foi muito ativa. Hoje, nesses últimos 3, 4 anos, eu tenho que confessar que eu não gosto de mentir, a gente está um pouco devagar. Por quê? Isso, por quê, minha filha?
A idade. Idade. A idade. A nossa diretoria está toda... Nós temos tem diretores com 82, 83, 76, 75 eu, o outro 60 e tantos. Quantos anos quantos anos de clube, 29 de junho? Eu sou desde 96. Eu entrei para o clube, peguei a diretoria artística e cultural e não saí mais dali. Estou aqui, daqui não sai, daqui ninguém me tira. É um casamento. É um casamento. É a minha área, né? O que eu gosto, né? Você é formada em História? Eu sou formada em História. E apaixonada pela Alemanha, apaixonada por tudo que é germânico. Não tenho sangue germânico, mas sou mulher, mãe e avó de. E isso me enche de orgulho. E depois, eu não sei, a identidade. Por que você se identifica com A e não com B? Porque eu acho que eu sou muito organizada. Eu estudei numa escola francesa. Entrava às 8 da manhã, saía às 4h30 da tarde. O rigor tremendo, porque eu adoro rigor. Eu acho que tudo na vida para você ver tem que ser bem certinho. Então, aquela coisa tão certa da Alemanha me agrada, me faz bem, de tudo funcionar a tempo e a hora, tudo é pesado, contado e medido. Então, aquilo ali eu gosto da ordem, eu gosto da organização, eu não sei trabalhar na bagunça. Qualquer desordem me perturba. E a questão do clube, o porquê de vocês estarem assim cansados, né? Velhice, minha filha. Não, mas e aí? Não tem uma turma para se sacudir? Nós temos dois diretores mais... continuidade a essa tradição? Nós temos 2 diretores mais novos, mas infelizmente uma delas que é até muito dedicada, mas elas têm problemas sérios de saúde. Então ela faz o que ela pode dentro de um certo limite. E nós temos os limites impostos pela idade. E contra esse, minha filha, a gente não tem condição de brigar. É uma coisa interessante. E os novos, é difícil você... Não, isso não é problema só do 29 de junho. Não. Se você olhar os Rotary Clubs, a Academia de Letras, a Academia de Poesia, o Instituto Histórico, você vai ver que a maioria das pessoas... Agora começa a entrar, tem que entrar gente de 50 anos, a mim não adianta entrar de 20 também, não, que vem com ideias muito mirabolantes. Não sou contra a juventude, não, mas as ideias tem que, pessoa de 50 já está mais pausado. Mas acho que seria interessante e importante, porque eu não sei se todos os petropolitanos sabem, eu como carioca, mas abracei da Petrópolis de coração, eu não sabia, por exemplo, para dançar, minha filha, quando fica apaixonada, adoraria. Eu não sabia que não haveria necessidade de você ter uma origem ou uma descendência germânica para participar de grupos. Não. Quer dizer, qualquer pessoa pode se candidatar. Como é que é o procedimento? Olha, cada grupo tem o seu estatuto, né, o seu regulamento, né? Por exemplo, no caso do 29 de junho, como sempre dentro do projeto Amigos da Escola, todos os nossos os companheiros do grupo são alunos do São Judas Tadeu. Então está um pouco limitado dentro da escola. Mas os outros grupos não. Então, que idade tem a sua filha? Minha filha está com 3, ainda 3, muito pequenininha. É a partir de quantos anos? Olha, geralmente, depende, se ela nasce dentro de um grupo, nós temos filhos aí de dançarinos que com 4 anos já estão dançando, né? Mas isso aí é uma exceção. Sim. A partir dos 6 anos, dos 6 anos já você pode procurar, existem alguns grupos que têm a categoria infantil, não são todos os que têm, né? Você procura, depois se você quiser eu posso te dizer, eu sei que o Blumenberg tem, e o Mose me parece também que tem, então tem uns poucos grupos que têm a categoria infantil. E aí as pessoas que, por exemplo, que queiram participar, colaborar com da manutenção da tradição germânica do Clube 29 de junho, quem procura? Você? Pode procurar a mim ou qualquer outra diretora. Existe né? algum assim, e-mail, um telefone, algum espaço em que eles possam entrar em contato com você? Olha, se ligar, eu posso dar o número aqui, mas as pessoas, é difícil de anotar, mas é só ligar para a Fundação de Cultura e Turismo, para o 0800, e pergunta a Lília ou a Rosário, que ela vai dar todas as informações do nosso endereço, telefone, e-mail, tudo direitinho. Quer dizer, então que vocês estão assim, de braços abertos, recebendo... Nós precisamos de gente nova, porque nós estamos envelhecendo, não, já envelhecemos. Não, você está cheio de gás ainda. Não, ainda estou cheia de gás, mas você tem que entender que precisa, tudo na vida tem que ser... Tem que passar o bastão. Tem que passar o bastão, né? Temos que passar o bastão. E a gente também, aí pode ser um pouco de egoísmo, mas a gente gostaria que as pessoas que entrassem seguissem a tradição. A tradição. Tudo bem que as coisas mudam, a pessoa até pode ter um desvio para aqui ou para ali, mas que mantivesse aquela linha. Então era bom que entrasse enquanto a gente está lá. A gente sabe que pode haver até algum choque, né? Já não existe mais, esses velhos estão querendo isso, tem que ser mais moderno. Mas tradição, não existe tradição moderna, né? Não tem. Isso, olha, infelizmente nosso tempo passou e a gente tem, assim, tantas coisas, outras coisas interessantes para conversar. Vou chamar você aqui novamente. Tá bom, eu venho com o maior prazer. Precisamos, assim, mergulhar um pouco mais nessa história que você, né, tanto domina, tanto
Foi um grande prazer. Quem está, de repente, querendo se envolver, né, nesse resgate dessa tradição, na continuidade desse trabalho, o Clube 29 de Junho está de braços abertos. Fundação de Cultura e Turismo. Depois a gente passa, depois do nosso intervalo, a gente passa o telefone para vocês. Nós vamos rapidamente para uma pequena pausa, um pequeno break e já voltamos.